Coisa boa. Quero ensinar para os futuros obreiros da igreja, né? Façam isso que eu... Isso aqui, que vocês estão vendo aqui hoje, né? Sempre que você for dar um ensino, uma semana antes, você entre por aquele ensino, medite, olha direitinho. Durante a semana, vai ali, percorrendo ali o ensino, dando uma observada, para você receber de Deus alguma instrução para dar para o povo, né? Não é verdade? Verso 4 ao 6. João, todo mundo é São, né? Apóstolo João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 4 ao 6. Aqui diz: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, o incrédulo: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Sente aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa essa passagem aí? Bem, meus irmãos, podemos observar nesta noite, essa narrativa é de muito valor para nós. Ao lermos, a princípio, nada entendemos, nada vemos aqui, mas quando o Espírito Santo começa a nos esclarecer, nós vemos aqui a profundidade em relação à salvação eterna. Pois Jesus chega para os discípulos e disse: mesmo vós, vocês mesmos sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E um dos discípulos, Tomé, disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus disse: vocês querem saber o caminho? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, nessa passagem, irmãos, os discípulos estavam ouvindo a palavra, entendendo humanamente, pois Jesus estava por 3 anos explicando a respeito do reino do céu, pregando a respeito do reino do céu, dando a palavra aos seus corações. Só que eles, ouvindo a palavra, não entendiam que aquele era o caminho, que aquilo que Jesus estava ensinando era o caminho que Jesus estava trilhando para quem queria ir para o céu. Ele disse: eu vou para o céu, e depois de mim vocês também vão, porque vocês já sabem o caminho. Nós não sabemos o caminho. Então perdi tempo esse tempo todo ensinando a vocês o caminho? Todo esse tempo eu fiquei falando para vocês o que se não fosse o caminho? Por quê? Porque é um caminho invisível, que não se trilha vendo a estrada para caminhar. Não, é um caminho que se trilha pela fé, e na proporção que se aprende é que se conhece o caminho. Na proporção que o quê? Se aprende é que se conhece o caminho. Como é que você vai caminhar por um caminho que você não conhece? Então você quer se perder. Quem caminha por um caminho que não conhece se faz o que? Se perde. Você que é motorista, Roberto, você vai andar por um caminho que você não conhece, você não se perde? Se perde. Se perde ou não se perde? Certo? E logo, também nesse caminho, qualquer caminho que você aprende errado, você só segue errado. Se perde também. Aqui nós vemos aqui que este caminho é um caminho espiritual, que as palavras que Jesus deu a eles não era para encher a mente deles, para encher o coração deles. Por quê? Porque somente o coração é impulsionado pela fé. Você vê a respeito da palavra de Deus, que Davi não disse: eu escondi a tua palavra na minha mente. Ele não. Ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Porque há um grupo enchendo a mente de intelecto e o coração está vazio de fé. Isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus, nem a fé tem nada a ver com a mente humana. Ela quer influenciar o coração humano, influenciar nossos corações. O que precisa acontecer é que a palavra de Deus, ela não tem que entrar aqui, ela tem que descer para aqui. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando ela entra aqui, o homem vive as mudanças que a palavra de Deus promove a vida dele. Porque a palavra de Deus causa mudanças em nossas vidas, de um homem natural para um homem espiritual. Porque se eu for tentar compreender a Bíblia, eu estou indo por um lado humano, a compreensão é humana. Então nada eu vou adquirir da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é algo espiritual. Como Jesus diz, como vós sendo carnais, podeis entender as coisas espirituais, hein? Agora, quando você entra na dimensão do Espírito, pois a Bíblia diz, um homem espiritual, não é um canal, decide qualquer coisa e de ninguém é discernido. Decide a palavra de Deus, porque qualquer coisa também está relacionada à palavra. Porque muitas pessoas não conseguem ter discernimento da palavra, porque ele quer levar para o lado natural, ver a Bíblia como uma matéria para se estudar em escolas teológicas. E a Bíblia não é como uma matéria para se estudar em escola teológica. A Bíblia é um alimento para alimentar o espírito, a alma, a fé humana. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia é toda, não é pela metade, porque Jesus disse, é toda palavra que saiu da boca de Deus, que alimenta a nossa fé. Toda palavra que é nos dada, desde os profetas, por Jesus e os apóstolos, é o que alimenta o cristão espiritualmente. Não adianta aceitar partes da Bíblia e outras não, porque ninguém trilha um caminho pela metade, que ninguém vai chegar a lugar nenhum assim. Aleluia. Sim, se você aceita a palavra de Deus, é porque você está aceitando ela por completo, porque ela só pode fazer algo na sua vida se você aceitar ela de verdade, não aceitar ela de metade. Tem que aceitar a Bíblia de verdade, porque é o que ela causa em nossas vidas, as mudanças. Não adianta eu pegar trechos isolados da palavra de Deus e querer manipular a mente, porque isso aí, irmãos, muitos líderes fazem, mas isso não dá salvação. Não dá salvação por quê, pastor? Porque o caminho, que é a palavra de Deus, não existe atalho. Este é um caminho que não existe atalho. Na Bíblia diz, bem-aventurado quem trilha um caminho reto. Aleluia. Quem trilha as veredas da justiça. Não existe outro caminho, irmão. Jesus mesmo disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. Porque, irmãos, para entrar no estreito desse caminho aqui, ajustar seus passos com Deus e começar a andar em retidão diante de Deus, você tem que deixar para trás os seus pecados, suas vontades, aquilo que te priva de entrar no céu. Você tem que deixar para trás aquilo que está se pondo entre você e Deus, porque quem pode deixar alguma coisa entre você e Deus é você mesmo. Quando você não quer deixar aquilo que Deus reprova na sua vida, quando você não quer deixar cair essa bagagem que veio do mundo ou do pecado para trás, para você ter uma vida com Deus, uma relação com Deus. Ô pastor, mas do que está se referindo isso? Jesus disse, vocês mesmos já sabem o caminho. Por quê? Porque ele estava falando a palavra todo o tempo para eles, e o caminho estava na palavra que ele estava dizendo. Estava lhes abrindo o entendimento, os olhos espirituais, para que caminhassem com Deus, caminhassem por um caminho que os colocava mais perto de Deus, que os fizesse se relacionar com Deus. Porque às vezes, irmão, a pessoa anda de qualquer jeito, uma vida descoordenada aí fora, mas sem expectativa de se relacionar com Deus. Mas quando ele põe um pé no caminho espiritual, a esperança dele é se relacionar com Deus. E Jesus está afirmando aqui, que este é o caminho. Tomé disse, nós não sabemos. Por quê? Tomé tinha um problema chamado incredulidade. Tomé tinha um problema chamado incredulidade. Tinha. Quando Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, segundo o registro bíblico, e disse,
Diga, meus irmãos, que eu estou indo para Galiléia. Chegou lá, Jesus se manifestou a eles. Paz seja convosco. E Tomé não estava no meio deles. Então os discípulos foram e disseram: oh, Senhor Jesus, nós o vimos, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele vive, Ele esteve conosco, e Ele disse que todos nós vamos se reunir em tal lugar que Ele vai estar lá. E quando todos se reunirem, aí Tomé começou: não acredito, eu só acredito se eu botar o dedo lá, botar a mão do lado dele onde foi furado, aí eu acredito. Eu não creio que Ele está vivo, eu vi Ele morrer. Tudo bem. Quando ele estava falando, Jesus Cristo passou pelas paredes. Paz seja convosco. Olhando para Tomé e disse: ô Tomé, vem aqui, vem, põe teu dedo aqui na minha ferida, põe o dedo aqui, chega aqui, olha aqui do meu lado, põe aqui, enfia a mão aqui, olha aqui, sou eu. Tu só acreditaste porque tu viste. Bem-aventurados serão aqueles que não hão de ver e hão de acreditar. Sede crente, Tomé, e não incrédulo. Então Tomé tinha esse problema de incredulidade. Ele não era um crente. E o incrédulo é assim: a palavra de Deus bombardeia ele, não consegue penetrar no coração dele, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que muitos pregadores estão fazendo showzinho na igreja, mas ele não está com confiança em Deus nenhuma, com fé nenhuma? Porque eles deixaram de ouvir. Ele quer uma plateia para falar, mas deixaram de ser ouvinte. A fé não vem por falar, a fé vem pelo ouvir. Aleluia! A fé vem pelo ouvir, meus irmãos. Não é ninguém que se sente para ouvir a palavra de Deus que não se alimenta em sua fé. O que era que Jesus fazia? Assentava uma multidão e ensinava aquela multidão. Por quê? Você que está sentado aí um dia aprendendo, é você que vai se levantar um dia para ensinar. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. É você que está agora colhendo no seu celeiro. É você que vai ter o grão para lançar mais tarde, a semente para lançar mais tarde. Sim ou não? Agora aqui diz que Tomé, ele tinha um problema muito sério. Qual era o problema de Tomé, pastor? O problema de Tomé chama-se incredulidade. Deus que fala assim, né? Crente até o diabo é? Isso é conversa de Satanás, irmão. O diabo não é crente. Deus crente ensinando errado aí, dizendo que crente até o diabo é. Mentira. Quem mandou nós ser crente foi Jesus. Jesus disse: sede crente e não incrédulo. Quem mandou nós ser crente? Jesus mandou Tomé ser crente. Quando Jesus disse: sede crente e não incrédulo. Por quê, irmãos? Eu estou refutando esse provérbio que as pessoas estão falando aí, usando erradamente a Bíblia sem interpretação. Não tem nenhuma interpretação isso aí. Por quê? Eu só posso ser crente em algo que me anunciaram, que me disseram. E Satanás, irmãos, ele viu Deus e viu Jesus. Crente nós somos daquilo que ouvimos e não vimos. Sim ou não? Como eu posso ser crente numa coisa que eu vi? Não posso ser crente no que eu vi. Eu sou crente naquilo que eu não vi. Eu estou acreditando naquilo que eu não vi. Sim ou não? Sim. Tem que ler várias traduções para ver na Bíblia isso aí. Existe uma Bíblia escrita por 60 monges do Beré do Sus. Nela é uma tradução muito fiel. Ela diz assim: sabes que foi Deus que criou o céu e a terra? Diferente de tu, Satanás em saber estremece. Viu? Que tem que ler muita tradução, tem que ler muita Bíblia. Não tem que ficar no que os outros falam. E uma pessoa aí que está ensinando aí em escolas teológicas, nunca nem leu a Bíblia toda. Você acredita se você quiser. Estudou a Bíblia, mas nunca leu a Bíblia toda. Não é diferente de qualquer um que está estudando teologia, não. Nunca nem leu a Bíblia toda. Você acredita ou não? Sabe muito sobre a Bíblia, mas não tem nada da Bíblia em seu coração. Acredite. Acredite no que eu estou lhe falando. Irmãos, eu só posso ser crente naquilo que eu não vi. O diabo viu Deus, viu Jesus. Como ele pode ser crente? Como Deus disse que o diabo é crente? Isso é falsa interpretação bíblica, irmão. O diabo sabe que Deus criou o céu e a terra. Só que diferente de muitas pessoas que sabem disso, não treme diante de Deus.
Cita o nome de Jesus diante do endemoniado para ver se ele não já cai no chão. O demônio já se joga no chão. E muita pessoa está ouvindo falar de Jesus e não leva a sério. Não treme diante de Deus do que Ele pode fazer. É ou não é? Aprendeu aí? Seja crente. Crente é um ofício que pertence a quem? A Deus. A nós. Agora, nem todos é cristão. Como assim, pastor? Não. Porque a Bíblia diz: não é judeus aquele que diz que é judeu, é judeu aquele que é judeu interiormente. Você pega esse trecho e diz: não é cristão aquele que diz que é cristão aquele que é interiormente. Como assim, pastor? Porque, irmãos, a igreja de Cristo, ela tinha se originado em Jerusalém. E muitos doutores falaram que a igreja se originou no cenáculo, mas isso não é verdade. A primeira pregação de Pedro ganhou mais de 3.000 pessoas. O cenáculo era um pequeno lugar que não acomodava esse tanto de pessoa. Se você ler Atos Apóstolos, você vai ver que no alpendre de Salomão, lá no templo, o alpendre gigantesco de Salomão, do templo lá em Jerusalém, foi onde se originou a igreja de Cristo. Ali, quando Pedro ia passando para pregar naquele lugar, pessoas botavam doentes, todo tipo de coisa, porque Pedro pregava naquele lugar. A igreja estava ali, se situando ali. Aí veio que o sacerdote foi implicar com Herodes, e Herodes, para agradar o sacerdote, né, matou Tiago e começou a perseguição. Deu liberdade, onde Saulo de Tarso pegou, né, cartas para prender os cristãos. Bem, a igreja se originou no alpendre de Salomão, lá em Jerusalém. Ali que começou a igreja mesmo, gigantesca, porque a segunda pregação de Pedro ganhou mais de 5.000 pessoas. E o povo estava do lado deles, e eles estavam usando o templo como igreja, certo? Foi ali no alpendre de Salomão, está o registro no livro de Atos Apóstolos. Como é bom ler a Bíblia, tá vendo? A gente vê coisas que ninguém não vê em outro lugar, só vê na Bíblia, né? Com firmeza só vê na Bíblia. Não adianta blá blá blá, adianta mostrar na Bíblia o que está escrito. Olha só o que eu estou falando aqui. Mas na Antioquia, a igreja estava munida da graça de Deus, do poder de Deus. Lá tinha pessoas com muitos dons espirituais. Muitas pessoas, lá tinha pessoas cheias da graça de Deus, cheias do poder de Deus. E os cristãos lá de Antioquia estavam diferentes dos cristãos que estavam lá em Jerusalém. Porque os cristãos de Jerusalém, eles ainda estavam engodados pela lei. Eles estavam ainda indecisos se acreditavam numa totalidade da graça de Cristo, que o que Cristo fez é suficiente para salvar o homem, ou se eles seguiam as regras da lei ainda, porque eram circuncidados na lei de Moisés. Como muitas religiões que tem aí, não sabe se segue Cristo, não sabe se segue a lei. Porque se o que Cristo fez é suficiente para justificar o homem, e nós não fomos salvos não seremos salvos pelas obras da lei, como já está escrito: pelas obras da lei nenhuma carne se salvará. Sim, então logo é pela graça e não por obras. E o que Cristo fez é suficiente para salvar a gente, sim ou não? Sim. Será que o sangue, o sacrifício de Cristo, e no seu nome nós não temos o que nenhum outro povo teve no passado? Entrada a Deus em relação com Deus? O que Ele nos deu foi o quê? Os seus mandamentos, o seu ensino, sua doutrina. Ele diz: aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e você vai ter descanso para a tua alma. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele estava dizendo o quê? Que o meu ensino você poderia seguir e alcançar a salvação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora, lá na Antioquia, irmãos, aconteceu uma coisa extraordinária. Os cristãos foram chamados a primeira vez de cristão. Até então era seita do Nazareno. Mas lá na Antioquia,
A Bíblia diz, dá um relato no livro de Atos dos Apóstolos, que eles ficaram observando a forma de viver daqueles crentes. Quem é essa pessoa que se portam desse jeito, com amor, com bondade, com decência, com misericórdia, com caridade, com fé? Quem é esse povo? Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo, Foi lá que ganharam o nome de cristão. Por quê? Porque a Bíblia dá um relato assim, porque se pareciam com Cristo. Eita Deus! Aí eu digo que nem todos que dizem que é cristão porque nem todos estão se parecendo com Cristo, praticando o que Cristo ensinou. Aleluia! Nem todos estão seguindo o que ele ensinou. Aí eu digo, você não falta muito para ser cristão, porque para você ser um cristão, você tem que ser um seguidor do que Cristo ensinou. É ou não é? O que me faz um cristão? Me parecer com Cristo. Seguir o que Cristo me ensinou. Não. Isso que me faz um cristão. Se eu não sigo o que Cristo me ensinou, eu não sou um cristão. Como que eu sou um cristão? Eu não me pareço com Cristo na minha maneira de viver. O que é isso, pastor? O que é isso? O que é isso? É o seguinte, irmão. Jesus, quando era ferido, não feria ninguém. Vamos aprender isso aí. Quando perseguido, não perseguia ninguém. Vamos aprender isso aí. Quando injustiçado, a ninguém injustiçado. Quando injuriado, não injuriado. Quando afligido, a ninguém afligia. Quando perseguido, não perseguia. A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, antes rendia tudo a Deus, que é Senhor de tudo. Aí tem que aprender isso aí, não tem? Foi assim que Jesus andou? Porque eu estava na casa de uma pessoa, aí nós estávamos conversando, aí de repente a pessoa telefonou para ele, falou umas coisas, ele começou a gritar no telefone. Aí ele disse, se você quer briga, então vem aqui no seu... Começou com aquela briga feia no telefone. Quando ele terminou, o que aconteceu? Falou, trouxa aqui, começou a falar um monte de coisa. Eu falei, mas o senhor está longe de ser um cristão. Por quê? Mas porque não foi isso aí que Jesus ensinou. Não foi isso aí que ele ensinou, não. Não, Jesus não ensinou nada disso. Jesus ensinou a gente ficar calmo diante das acusações, diante dos problemas. Ficar calmo. Entendeu? Jesus ensinou, não foi? Sim. Eu falei, isso aí, esse caminho que você tomou, isso aí não é de Deus. Esse é o caminho da violência. Esse é o caminho de Satanás. Se o cara estivesse aqui, você ter brigado com ele, ter agredido ele. Esse caminho não é de Deus. Quem não sabe que esse caminho não é de Deus? Hein? O de Deus é o caminho de quê? Da paciência, da mansidão, da humildade, da misericórdia, da compaixão, da sensatez. Esse caminho é de Deus, eu digo que é. Mas aquele que o rapaz estava tomando não é o caminho de Deus, sim? Nós sabemos que é caminho de Deus, que não é. Sabemos ou não sabemos? Por isso que a gente se arrepende. Mas que a gente se a gente vai trilhar um caminho, vamos trilhar o caminho de Deus. Aleluia. Se vamos seguir um caminho, vamos seguir o que Jesus ensinou. Porque tem coisas que o crente faz que ele tem que pensar duas vezes e dizer assim, Jesus jamais faria isso. Não foi isso que ele ensinou. Não foi isso que ele mandou a gente fazer. A gente tem que pensar assim. Pensar no que é óbvio. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele jamais faria isso. Não foi isso que ele ensinou a gente fazer. Sim ou não? Para eu ser um cristão, eu tenho que tomar essa onda de raciocínio para o meu ser. Eu tenho que tomar isso para a minha mente, para o meu coração. Dizer, não, eu não vou trilhar outro caminho que não foi aquele que ele ensinou. Porque ele disse, olha, eu estou indo para o Pai, vocês já bem sabem o caminho. Só falta o que? A gente trilhar. Aleluia. Só falta o que? A gente seguir. Porque como é que eu posso estar trilhando o caminho de Cristo se eu não posso me parecer com um cristão? Eu não posso me ser um cristão. Não posso me parecer com Cristo na minha forma de agir, nas minhas escolhas, no que eu vou produzir nessa vida, hein? Como que eu posso estar seguindo após Jesus e estou fazendo tudo diferente do que ele ensinou? Tudo diferente do que ele fez? Ou tudo diferente daquilo que ele faria naquela hora? Vamos lá? Vamos pensar aí, vamos raciocinar? Então não estou trilhando o caminho, nem estou sendo um cristão. Não estou sendo um cristão, sim ou não? O que me faz um cristão é me parecer com Cristo. É refletir, Jesus não ensinou isso. Ele jamais faria isso. Não foi isso que ele mandou a gente fazer.
Não é isso, querido? Não é isso. Isso aqui não foi o que ele ensinou. Eu não vou fazer. Sim? Aí nisso eu estou me tornando o quê? Um cristão, um seguidor de Cristo. Quem olhar para mim e dizer, mas você é um cristão, meu, está vendo? Não? As práticas de Cristo aí na vida dele. Tudo que Jesus ensinou, o cara está praticando, a menina está praticando, você também é um cristão. Sim ou não? Sim. Não foi para isso que Jesus chamou a gente? Para a gente ser cristãos? Aleluia. Caminha, né? Nós sabemos para onde tu vai. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que não tenha certeza para onde está indo. Como ele disse aqui, não sabemos para onde tu vai. O importante é ter a certeza para onde está indo. Eu quero saber aqui, quantos estão tendo a certeza que estão caminhando para o céu? Estão caminhando para o céu ou não? E caminhar para o céu é o que? Aprender os ensinamentos de Cristo por em prática, sim? Sim. Isso é um caminho que não é visível. É um caminho que é praticado pela fé. Nós praticamos o Evangelho. Estamos caminhando. Quando a gente está praticando, a gente está fazendo o quê? Caminhando. A forma de caminhar no Evangelho é pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Porque muitas vezes tem pessoas aqui que não está com a certeza para onde está indo. Está igual cegue em tiroteio. Já viu cegue em tiroteio? Quem já viu? Eu já. Lá em Campestre uma vez. Tinha um ceguinho lá, começou um tiroteio, o bichinho ficou assim. Aí abaixou-se. Tadinho, não sabia para onde ir, né? Mas eu queria para cima de um carro, bater direto num poste. Tadinho. Aí deitou no chão. Tá igual cegue em tiroteio. Não sabe aonde ir. Às vezes a pessoa está assim. Não sabe realmente. Porque se eu ou você estiver frequentando a igreja e estiver praticando o que Jesus ensinou, não está indo para lugar nenhum também. Sim ou não? Porque eu não vejo ninguém caminhando para o céu sem pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Tá certo? Olha só. Depois não diz, oh Deus, aquele pastor me ensinou errado. Olha o esforço que eu estou fazendo para ensinar você direito, para você caminhar. Porque o maior compromisso que você deve ter é com a palavra de Deus. Se houver compromisso com a palavra de Deus na sua vida, há compromisso com Deus na sua vida. Porque o compromisso com Deus é o compromisso com a sua palavra. Se eu não estou obedecendo a palavra de Deus, que compromisso eu tenho com Deus? Fala para mim. É lógico, nenhum. Mas eu quero que Deus tenha compromisso comigo, mas eu não quero ter compromisso com a palavra dele. Sim ou não? Eu quero que quando eu orar, Deus me responda isso, aquilo. Sim. Eu quero tirar um caminho para perto de Deus. Então o único caminho para perto de Deus é seguir o que Jesus ensinou. Porque ele disse que o caminho que ele ensinou é que nos leva para perto de Deus. Onde ele disse isso, pastor? Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém, você não vai ser o primeiro, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que foi que ele disse? Ele disse que as palavras que ele disse se faz um caminho. Ele não vai virar uma ponte, um caminho para nós pisar, gente. Ele diz: eu sou o caminho, mas ele não vai virar um caminho para ninguém andar por cima. Ele está dizendo aqui que as palavras que ele disse faz um caminho que nos leva a Deus, nos leva à comunhão com Deus, a relação com Deus, nos leva ao céu. Oi? Irmãos, Jesus não vai virar um caminho para nós pisar em cima. É as palavras que ele disse que está se fazendo um caminho para nós. Aleluia. É os ensinamentos dele. Se nós não buscar o discernimento da palavra, a gente vai ficar vendo a palavra superficial, sem compreensão espiritual. As palavras que ele deu para nós se faz o caminho, e se nós seguir, pôr em prática, nós vamos ter a maior relação com Deus que a gente pode imaginar. É tivesse compromisso de seguir o que Jesus está nos ensinando. Ô pastor, eu quero ter uma relação com Deus bem íntima. Então, meu irmão, Jesus está te mostrando aqui o caminho. Pastor, eu quero ser o primeiro a entrar no céu. Então Jesus está te mostrando o caminho aqui.
A palavra de Deus é para discernir, é para ser revelada. Olha aí, ele vai virar um caminho para você andar por cima, Fran? Nem as palavras, ele está se referindo às palavras dele? Ele está se referindo aos ensinamentos dele para nós? Se faz um caminho para nós seguir e se relacionar com Deus, chegar-se a Deus? Para nós chegar ao céu? É ou não é? Olha só, está vendo? A palavra de Deus profunda para nossas vidas. E por que isso, irmãos? Porque o crente, quando ele se perde na palavra, ele só vê a Bíblia humanamente. Ele só vê a Bíblia intelectualmente. Mas a Bíblia, ela é espiritual, gente. A Bíblia não é uma coisa humana, é uma coisa vinda de Deus e dada aos homens para a salvação. O que aconteceu no Antigo Testamento serve para reflexo para a igreja hoje. A Bíblia diz: tudo que aconteceu no passado serve para espelho para nós nesses dias. O apóstolo Paulo disse. O que é? Eu vejo lá o que aconteceu com Israel, como Deus agiu com eles. Eu tenho que tomar exemplo para mim. Por exemplo, o pastor Moisés, pastor de um rebanho daquele, pastor de uma nação. O pastor Moisés foi pastor de uma nação. Tá certo? Estava ele levando o rebanho do Senhor para Canaã. Tirou-os do Egito, foi lá, levou a palavra de Deus, e Deus fez as obras. O que a gente faz? A gente leva a palavra de Deus e as obras pertencem a quem? A Deus. A Deus. Deus fez os sinais, 10 pragas lá no Egito, certo? Foram 10 pragas. Os deuses do Egito não aguentam com Deus que nem o Deus de Israel, não, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, o Senhor. O Deus do Egito já saiu de canto. Disse: não. Agora o problema é só a dureza do faraó. Os sacerdotes disseram: não, faraó, nós não aguentamos com isso não. Os deuses do Egito ficaram potentes diante de Deus. Aí Deus manda a praga da mortandade dos primogênitos. O destruidor passou no Egito à meia-noite, e primogênito da cabra, do boi, do grilo, do sapo, do ser humano, do morcego, tivesse assim, primogênito foi o primeiro filho, ia morrer tudo, não tem salvação. Deus disse: eu vou matar os primogênitos. Pode ser de qualquer ser que exista lá, vai morrer todos os primogênitos. A praga é essa, para você saber que foi Deus que fez aquilo ali.